Naquele dia eu estava no meu escritório, eu estava prestes a ir para casa. Então fiquei sabendo que os intercessores farão uma viagem para orar no mato, em um local específico, a fim de se preparar para o período da Páscoa. Inicialmente, eles tinham um mês de oração, e as pessoas frequentavam semanalmente. Quando ouvi sobre essa oração no mato, senti que deveria participar. O pastor ficou surpreso ao ouvir sobre meu interesse nesta oração, porque eu era um cristão muito morno. Em algum momento, eu estava prestes a mudar de ideia, mas a esposa do pastor me encorajou a participar. Quando chegamos ao local de oração no mato, começamos a meditar. Então o pastor nos pediu para orar pelo nosso país, a República do Togo, e também pela paz na terra. Enquanto estávamos orando no mato, acabei dormindo, mas o pastor veio me acordar. Comecei a achar essa oração muito difícil e comecei a me arrepender de ter vindo. Mais tarde comecei a cantar uma canção de adoração ao Senhor. Cantei por tanto tempo que não consegui parar de cantar. Eu estava lutando para me impedir de cantar. No momento em que parei de cantar, algo aconteceu. Vi uma luz vinda do céu, e ela me iluminou. Percebi que essa luz não tinha nada a ver com o sol. Estava extremamente quente naquele dia, mas essa luz era diferente do sol. Então eu vi duas entidades se aproximando de mim. Eles tinham duas asas cada. Eles não eram nem pretos nem brancos, mas eram extremamente bonitos. Eles estavam vestidos com roupas resplandecentes, do mais puro branco, que chegavam a seus pés e brilhavam. Antes dessa experiência, eu nunca tinha visto um anjo antes, seja em sonho ou cara a cara. Então, quando vi esses seres brilhantes de luz, fiquei com medo. Eu disse: por favor, não me siga. Não me recusarei a orar mais. Na verdade, eu estava reclamando e murmurando sobre esse programa de oração, então presumi que esses dois anjos vieram para isso. E comecei a fugir deles, mas logo percebi que não estava me movendo, embora sentisse que estava correndo. Os anjos continuaram a descer e se aproximaram de mim. Quando se aproximaram, pararam de descer e se suspenderam no espaço. Eles não tocaram o chão. Percebi que esses anjos tinham muitos cabelos ondulando e chegando até a cintura. Enquanto eles olhavam para mim, eu também olhava para eles, mas percebi que eles estavam cheios de misericórdia e amor, então perdi o medo. Eu podia ver que eles não eram maliciosos ou intimidadores. Na verdade, eles estavam cheios de amor, ternura e compaixão. Fiquei surpreso quando os dois anjos falaram. Na verdade, eles falaram ao mesmo tempo, mas ouvi apenas uma voz em vez de duas. Quer dizer, os dois falavam ao mesmo tempo, mas eu só ouvi uma voz e eles falavam com uma voz muito bonita e suave, e em sincronia. Eles me disseram: Gracia, não tenha medo. Apenas siga-nos. Eles se dirigiram a mim na minha língua nativa. Quando falei com eles em francês, eles também responderam em francês. Amado, Deus é Deus. Ele conhece todas as línguas de todos os países desta terra. Quando os dois anjos me convidaram para segui-los, foi instantâneo. Não sei como aconteceu, mas instantaneamente me encontrei em suas mãos, e percebi que estava vestida com uma roupa do mais puro branco, que brilhava como a dos dois anjos. Eu também estava brilhando como esses anjos de luz. A única diferença é que eles tinham asas. Depois, começamos a andar na atmosfera. Não estávamos viajando de avião ou objeto voador. Enquanto estávamos voando no espaço, vi paisagens, casas e árvores. Então eu vi nuvens no céu. Eu estava cheio de alegria enquanto nos movimentávamos. E depois de perfurar as nuvens, chegamos a uma cidade extremamente bela. O vocabulário humano é tão pobre para descrever a beleza do céu. Você não pode descrever o céu com palavras terrenas. Eu não conseguia ver o limite desta cidade eterna. Foi enorme. Percebi que quando chegamos os dois anjos pousaram em uma calçada da cidade celestial, mas quando estavam na terra se suspendiam no espaço e não tocavam o chão. Eu vi uma estrada bonita e espaçosa. Elas foram construídas com materiais celestiais e pedras preciosas mais valiosas que o ouro. Neste reino celestial estavam piscinas cristalinas e límpidas e águas como cristal.
A cidade irradiava paz. Você saberá que está em uma cidade de paz, e não havia barulho nesta parte da cidade. Não havia sol nem lua para iluminar a cidade, exceto para a glória de Deus. No entanto, havia um vento doce e refrescante varrendo a cidade, e senti cheiro de fragrância e perfume por toda parte. Nesta cidade limpa e santa, Jesus preparou este reino celestial para aqueles que se santificaram e purificaram, aqueles que fizeram suas vestes brancas. Porque não há um grão de pecado no céu. Enquanto estávamos nos movendo, comecei a ouvir uma bela voz e melodia reverberando na cidade, embora não pudesse ver as pessoas que cantavam a melodia. Eu não consegui imaginar nada tão bonito quanto o céu. Eu não sabia que o reino dos céus era tão real e tangível. Meus irmãos, deixem-me encorajá-los e informá-los de que temos algo precioso. Temos uma cidade eterna e santa preparada para nós pelo Senhor Jesus. Faltam-me palavras para descrever o céu. Quando a calamidade e a perseguição vierem, regozijemo-nos porque somos estrangeiros e viajantes nesta terra. Em tempos de angústia, vamos nos fortalecer, pois não pertencemos aqui, e vamos para uma cidade eterna e santa. Deixe-me pedir-lhe para fazer os sacrifícios que for preciso, para que você possa ser considerado digno de ter acesso ao céu. Não deixe que as questões da vida o desencorajem. Fortaleça-se no Senhor e concentre seus olhos na cidade eterna, e regozije-se pela eternidade que está diante de você. Eu estava observando, e maravilhando-me com a cidade celestial, e tinha muitas perguntas. Eu não podia continuar andando com os anjos porque estava observando e contemplando a cidade. Então perguntei aos 2 anjos: o que está acontecendo aqui? O que é este lugar? Os 2 anjos me responderam e me disseram: Gracia, recebemos ordens diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo e concordamos em trabalhar com você, mas não queremos que você nos faça muitas perguntas. Nós só queremos que você tome seu tempo e observe. Enquanto continuamos a nos mover, nos deparamos com 3 pessoas. Posso descrevê-los como jovens e idosos, porque tinham uma barba que chegava ao peito, mas o surpreendente é que pareciam jovens. Na verdade, eles parecem ter 16 anos. Eles estavam vestidos com as mais puras roupas brilhantes e brilhantes. Eu os observava maravilhada. Perguntei aos 2 anjos: quem são essas belas criaturas? Os 2 anjos me revelaram que esses 3 indivíduos eram os anciãos do Antigo Testamento: Davi, Elias e Moisés. Davi estava no meio deles. Esses anciãos não pareciam nada velhos. Na verdade, eles foram rejuvenescidos e vestidos com juventude e imortalidade. Na verdade, não havia velho nesta cidade eterna. Todos pareciam jovens, mesmo que você tenha vivido 100 anos na terra. Se você morrer em Cristo, você será rejuvenescido e revestido de glória. Atrás desses 3 anciãos, vi milhões de almas felizes neste reino dos céus. Depois, deixamos esses anciãos e seguimos em frente. Eu vi muitas casas inacabadas. Eram 1 quarto, 2 ou 3 quartos. Outras tinham muitas escadas, mas muitas dessas casas não foram concluídas. Algumas delas não tinham telhado. Algumas não têm janelas ou portas, mas essas casas não foram construídas com madeira de tijolo ou barro, ou materiais terrestres, mas foram construídas com materiais celestes e pedras preciosas. Nada da terra foi usado para construir essas casas. Então perguntei aos 2 anjos que viajavam comigo: por que essas casas não estão concluídas? Esses anjos me disseram: Gracia, as casas pertencem a vocês, filhos de Deus, mas vocês são infiéis em suas ofertas e dízimos, por isso não foram concluídas. Então perguntei aos 2 anjos: tem uma casa aqui no céu? Os 2 anjos me olharam com seus olhos ternos e compassivos e disseram: sim, Gracia, você tem uma casa aqui. Depois foram mostrar a minha casa que ainda estava no nível da fundação. Eu não podia acreditar que aquela fundação era a minha casa. Os anjos estavam lendo minha mente. Eles disseram: Gracia, você foi infiel e está roubando dízimos e ofertas de Deus. Você não é fiel. Em meu coração, eu sabia que os anjos estavam dizendo a verdade.
Eu nunca fui consistente em termos de doação. Então o anjo me mostrou casas de homens de Deus que eu conheço. Perguntei ao anjo: o que devo fazer para ter um belo palácio no céu? O anjo respondeu: primeiro você deve reembolsar o que roubou de Deus com um excedente. Então você deve semear no evangelismo. As ofertas e os dízimos constituem materiais de construção para a sua casa. Amado, está escrito em Malaquias 3:9-11. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de visitar minha casa, vi milhões de pessoas em um recinto. Os 2 anjos me disseram que entre essas multidões estão pastores, evangelistas, diáconos e outros. Os anjos disseram que essas pessoas serviram a Deus na terra por muitos anos, mas não conseguiram construir suas casas no céu, então acabaram morando na corte comum, ou na corte externa. Se você não for fiel em dar aos pobres ou apoiar a obra de Deus, acabará não tendo uma casa no céu. Você vai morar no pátio externo. Amado, deixe-me exortá-lo, pois você tem acesso ao céu. Será lógico que você considere construir para si mesmo uma casa ou palácio no céu. É com você. Basta pagar o dízimo e as ofertas. Você deve considerar dar esmolas e fazer caridade visitando os pobres e necessitados. Depois de passar por este recinto, acabamos em frente ao berçário. Havia muitos bebês vestidos de branco como em qualquer maternidade. Perguntei aos 2 anjos sobre esses bebês, e me disseram que eram bebês abortados. Os anjos insistiram que cada um desses bebês estava gritando vingança contra os grupos que contribuíram para a sua morte, não apenas a mãe ou o pai, mas também o médico que realizou a operação. Então o anjo me disse: Gracia, é hora de você voltar para a terra. Voltaremos às 22 horas para levá-la novamente, mas no meio disso, você perderá o discurso. Eu não gostava da ideia de voltar para a terra, então contestei. Então o anjo me perguntou: Gracia, você não tem casa aqui. Onde você vai ficar? Respondi aos 2 anjos: mesmo que eu não tenha uma casa aqui, estou disposta a dormir na rua e nos jardins. Mas em uma fração de segundo, estávamos de volta à terra. Quando chegamos naquele arbusto onde deixei os intercessores, notei que os 2 anjos não andavam pelo chão como no céu. Realmente a terra está corrompida e contaminada. Os 2 anjos me disseram: Gracia, você vê o corpo dormindo ali embaixo da árvore. É seu. Você simplesmente volta nele. Então voltei ao meu corpo e recuperei a consciência. As pessoas estavam confusas. Eles achavam que eu tinha sido mordido por uma cobra, mas eu tinha nojo da terra. Eu não aguentava mais. A maioria das pessoas não consegue imaginar a beleza do céu. Eram 22 horas, eu estava em casa, quando comecei a sentir uma sensação estranha, então saí do meu corpo e me tornei em 2. Vi meu próprio corpo caído no chão. Tentei tocar meu corpo, mas não consegui. Então notei os 2 anjos que vieram, antes de estarem parados a alguma distância no espaço. Então, de repente, eu e o anjo fomos transportados de volta para a cidade eterna. O céu amado é extremamente bonito. Há belas e espaçosas avenidas construídas em pedras preciosas, mais valiosas que o ouro, e há belas pontes no céu. Vi muitas piscinas de águas límpidas e cristalinas. Os 2 anjos me levaram a um lugar onde estavam desenhando coroas para os crentes. Eram coroas de todas as formas e tamanhos. Não estou falando da coroa da Miss África, ou da Miss Togo. Você não pode compará-los. Essas coroas de crentes foram construídas com pedras preciosas mais valiosas que ouro. Questionei os 2 anjos sobre essas coroas. Eles me disseram: Gracia, quando você se torna um crente nascido de novo e compartilha o evangelho, se você conseguir que as pessoas se convertam, imediatamente os anjos começarão a projetar uma coroa para você.
Todas essas coroas que você vê aqui são para vocês, filhos de Deus, que estão ganhando almas para o reino dos céus. Quanto mais almas ganhas, mais trabalhos, mais decoração, mais emprego e adorno para a sua coroa. Está escrito em 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Há cristãos que não consideram a evangelização como obrigação e dever. Portanto, não há coroa para eles. Para algumas pessoas, o evangelismo não é sua prioridade. O amor pelas almas que estamos conquistando constituirá uma coroa para nós. Haverá frutos e recompensas. Você está em Cristo há muitos anos, mas nunca converteu nem mesmo uma pessoa a Cristo. Significa que você não tem uma coroa no céu. Meus amigos, este é o momento de ir e proclamar as boas novas do Evangelho a este mundo de trevas. Continuamos nossa jornada neste mundo celestial. Então chegamos a uma região do céu. Eu vi apenas anjos neste condado particular do reino eterno, e eles eram numerosos. O reino dos céus é altamente estruturado e organizado. Eu vi uma multidão de anjos nesta área. Todos estavam vestidos com roupas brancas brilhantes. Alguns deles tocavam suas harpas e uma grande melodia ressoava e reverberava. Perguntei aos anjos comigo sobre essa multidão de anjos cantando melodias e tocando instrumentos. Foi-me dito que esta categoria de anjos são chamados serafins. Eles estão sempre cantando e adorando ao Senhor. Apocalipse 5:11-12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Continuamos nossa visita ao reino celestial. Saímos desta região dos serafins. Fomos visitar outras regiões de anjos. Esta era outra categoria de anjos, diferente dos serafins. Nesta categoria, os anjos eram assustadores de se ver, pois eram robustos e sérios. Eles estavam posicionados como guerreiros. Esses anjos eram combatentes e lutadores. Eles pareciam preparados e prontos para a batalha. Quando você os vir, ficará intimidado apenas pela aparência. Eles estavam segurando espadas longas. Perguntei aos dois anjos, por que esses anjos não estão tocando harpas e melodias para Deus? Eles responderam e me disseram: Gracia, os anjos que você vê aqui são anjos guerreiros. Seu propósito é lutar e guerrear pela igreja na terra. Amado, existem batalhões e regimentos angelicais lutando e travando guerras por você na terra. Portanto, a luta não é mais sua. Você pode pedir ao Senhor para enviar seus anjos de combate para você em sua luta, como está escrito em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Depois de deixar esses anjos guerreiros, vi outro grupo de anjos. Foi-me dito que estes eram anjos da guarda. Os dois anjos me disseram: Estes são os que estão designados ao seu lado para protegê-lo todos os dias na terra. Está escrito em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Continuamos nossa jornada com os dois anjos. Então eu vi outro grupo de anjos. Os dois anjos me disseram: Gracia, fazemos parte desse grupo de anjos que você vê aqui. Nós somos os anjos que Deus enviou à terra para coletar orações e petições, e também trazemos a você respostas às suas petições. Amados, toda vez que oramos, anjos vêm e recolhem nossas orações e voltam à terra com respostas. Está escrito em Daniel 10:12. Então, me disse, não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Continuamos nossa jornada e chegamos em frente a um jardim. Era um enorme jardim com diferentes tipos de flores desabrochando e ondulando. Não havia anjos para cuidar disso, mas era lindo. No meio desse jardim, havia uma árvore enorme e muitos tipos de frutas.
Estava escrito no tronco da árvore: Eu sou a árvore da vida. Os 2 anjos disseram: Esta árvore é Jesus Cristo, e quem comer do fruto desta árvore não morrerá, mas viverá para sempre. Percebi que estava diante da árvore da vida. O tamanho da inscrição nesta árvore significava que não foi escrita por uma mão humana. Você pode vê-lo de longe e era realmente enorme. Na verdade, nesta cidade celestial, os escritos e inscrições eram realmente enormes e podiam ser vistos de longe. Perguntei aos 2 anjos: por que as flores deste jardim estão acenando? Estas flores estão glorificando o Senhor. Disseram os anjos. E se ficarmos quietos, as rochas glorificarão ao Senhor. Amados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, devemos aprender a glorificar ao Senhor. Depois de deixar o glorioso jardim, chegamos em frente a uma enorme porta cintilante. Este portão não era feito de madeira ou materiais terrestres, mas de pedras preciosas do céu. No meio deste portão estava escrito: Bem-vindo ao reino dos céus. A escrita estava em ótimo caráter, indicando que isso não foi escrito por uma mão humana. Abaixo desta escrita, havia a inscrição que diz: Eu sou a porta. Ao me aproximar do portão, ouvi uma voz poderosa e eterna falando e dizendo: Gracia, eu sou a porta. Então o portão dourado se abriu sozinho sem intervenção angelical. Amado, a vida que você vive na terra fará com que a porta do céu se abra para você. Você pode estar fechando o portão do céu pela maneira como está vivendo sua vida. Então entramos pela porta do reino dos céus. Eu vi uma mesa. Posso estimar a dimensão da mesa para 4 metros quadrados. Na mesa, vi diferentes tipos de frutas do céu, mas pude identificar 2 dessas frutas, como maçã e uva nesta mesa. Havia também muitos cálices de cristal que eram bonitos e limpos. Um deles estava cheio de vinho. Tive a impressão de que o Senhor Jesus estava prestes a receber alguns convidados para uma festa, e que tudo estava pronto e preparado para eles. Vi 2 vasos cheios de flores celestes. Eu estava prestes a pegar algo na mesa, quando o anjo me repreendeu pela primeira vez com uma voz poderosa. Não toque em nada, Gracia, você não é digna e preparada. Então ouvi a voz poderosa que ouvi antes que disse: Eu sou o portão. A voz falou pela segunda vez e disse: Gracia, minha filha, está tudo preparado e pronto para eu receber a igreja, minha noiva. Após o ressoar da voz, os 2 anjos me disseram: Gracia, Jesus disse aos seus discípulos que ele está voltando. Deixe-nos dizer-lhe que ele está voltando em breve. Vá dizer ao mundo inteiro que tudo está pronto e preparado para Jesus receber sua noiva. Mas você deve dizer ao mundo que existem condições e obrigações a serem cumpridas para se sentar nesta mesa com Jesus no reino dos céus. Nem todo mundo vai se sentar nesta mesa. Diga ao mundo e à igreja que eles devem estar vestidos com as vestes nupciais que são limpas e imaculadas. Esta veste nupcial representa o tipo de vida em que eles estão vivendo. Jesus não vai receber nesta mesa aqueles que estão em fornicação, feitiçaria, mentira e hipocrisia. Esses comportamentos representam roupas manchadas, para assistir às podas do Cordeiro. Então os 2 anjos disseram: Gracia, se você ficar de boca fechada apesar do que viu, haverá sangue em sua mão. O sangue de pessoas que poderiam ter sido salvas por meio de seu testemunho estará em suas mãos. Então os 2 anjos disseram novamente: Gracia, se você voltar para a terra e viver da maneira que deseja, não será recebida nesta mesa a menos que se santifique. Então deixamos esta mesa e continuamos nossa jornada no eterno reino dos céus. Então chegamos na frente de um livro muito grande. Foi realmente grande. Tinha 1 metro de altura e 4 metros de largura, e estava realmente brilhando. O anjo disse: Neste livro, seus nomes e ações estão registrados. Tudo o que você faz, e todas as ações são registradas aqui. Está escrito em Malaquias 3:16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e é um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os 2 anjos me disseram: Gracia, na vida humana há 2 coisas. Primeiro, você recebe Jesus como Senhor e Salvador e anda de acordo com as Escrituras.
Quando você morrer, anjos serão enviados para levá-lo ao céu. O segundo cenário é que você tem Jesus, mas vive uma vida dupla. Quando você morrer, você irá para o inferno. Quando um ser humano nasce no momento em que começa a distinguir o bem e o mal, sua ação será escrita neste grande livro. Se a pessoa recebeu Jesus Cristo em sua vida, todo o seu pecado será apagado porque ela era ignorante. Portanto, agora não havia condenação. Mas agora que ele está em Cristo e possui conhecimento, é aí que vem a condenação. Porque ele sabe a verdade e seu nome está no livro da vida. Mas quando ele começar a pecar novamente, haverá uma luz vermelha em seu nome. Isso indica pecados que não são confessados. A luz vermelha também indica perigo, mas quando ele confessou seu pecado, a luz vermelha desaparecerá. Mas se ele não confessar e morrer, essa luz vermelha apagará seu nome do livro da vida. É por isso que tantos cristãos estão no inferno. Quando cheguei ao céu, assisti ao filme da minha vida. Quero dizer, desde o meu nascimento tudo foi filmado e gravado. Você não pode negar nada. O céu é um lugar grande. É um lugar sem fronteiras. Há muitas estradas no céu, e são largas e construídas com pedras preciosas mais valiosas que o ouro. Você verá pontes belas e douradas. Você verá muitos mares de vidro, límpidos e limpos. Então chegamos a um ponto da cidade onde vi poderosos raios de luz se projetando sobre nós, e dentro da luz, vi um homem caminhando em nossa direção. Eu queria ver seu rosto, mas não pude por causa da luz, e caí aos seus pés. Então eu vi suas sandálias que estão além de qualquer coisa na terra. As sandálias eram feitas de ouro, mais precioso que o ouro terreno. Esses sapatos dourados tinham cerca de 0,5 metro. Sua roupa era cravejada de diamantes. Ele tinha um cinto dourado brilhando ao redor de seu quadril. Ele tinha uma coroa na cabeça. O diâmetro da coroa deve ser em torno de 5 metros. Apenas imagine o quão grande ele era. Este não é o tamanho médio dos humanos. Então o homem me disse: Gracia, minha filha, vá dizer ao meu povo que estou voltando muito em breve. Diga-lhes que não venho para o povo infiel, contaminado e impuro, mas para o povo santo e justo preparado para mim. Jesus me disse: Volte e conte ao meu povo. Se você não contar a eles, pedirei que você preste contas pelo sangue deles.